Como acelerar a sua campanha de Product Ads de publicidade no Mercado Livre do jeito certo, né? Com estratégia. Nesse vídeo eu vou te trazer 3 estratégias para você utilizar na sua campanha de publicidade Ads no Mercado Livre. Fica até o final. Bom, meu nome é Marcos Alberto, eu sou head de operações aqui na PlayShoe, trabalho com e-commerce e marketplace há mais de 9 anos de mercado aí, tem um pouquinho só de experiência, né, para trazer para vocês. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês como que funciona, né, algumas estratégias que a gente utiliza aqui dentro da nossa assessoria de vendas, né? A assessoria da PlayShoe já tem mais de 6 anos de casa de existência, aí somos pioneiros em assessoria para marketplace no mercado. E eu vou trazer para vocês 3 estratégias de publicidade Ads no Mercado Livre que já foram aplicadas e validadas com nossos clientes, tá bom? Bom, eu tô com uma conta de Product Ads aqui aberta, uma campanha de publicidade aberta aqui. Eu vou trazer para vocês a evolução desse case. Ele tava com ACOS ali acima de 14, né? Para quem não sabe, ACOS é o advertising cost do cliente, né? O custo de publicidade do cliente, né? Quanto que ele investiu para ter aquele retorno. Então, por exemplo, aqui ele dá o exemplo, né? Se você investiu 100 para ter R$1.000 de retorno, você teve um ACOS, né? Um custo por publicidade de R$100. Então, aqui nesse caso, nós investimos 4.323, né? No mês de setembro, para ter uma receita de 47.000. Né? A gente teve um crescimento de mais de 200% na receita aqui, quando a gente estruturou essa campanha e diminuiu, né? A gente conseguiu diminuir o custo e aumentar a receita. Esse é o objetivo do Ads, né? Otimização e escala, entendeu? Não é só ACOS baixo. Quem vende ACOS baixo aí, mas sem retorno, não adianta nada. Dá para deixar o ACOS 0 aqui se não tiver retorno nenhum, entendeu? Mas o importante aqui é trazer retorno, né? Então, repara que a evolução das vendas, a maioria das vendas, né, 60% aí por publicidade. Então, teve resultado essa campanha. E como que a gente fez essa segmentação, né? Se for trazer aqui para números posteriores, outubro, peguei setembro, né? Depois outubro foi para 7 o ACOS, né? A gente conseguiu otimizar um pouco mais, trazer mais lucro, né? Teve uma estabilidade ali na receita. E nos últimos 30 dias, conseguimos manter ali o ACOS e aumentar a receita, na verdade, né? Então, a gente teve um ACOS de 7,5 e uma receita de 55.000, né? Então, a gente aumentou em 19% comparado ao mês anterior a receita desse cliente, né? Aumentou em 42% a quantidade de vendas por publicidade e cliques aumentaram também 43%. Então, teve bastante resultado, realmente, esse cliente, né, com retorno sobre investimento, né? Então, como que foi feita essa campanha? A gente segmentou da seguinte forma, por curva ABC, né? Coincidentemente aqui, acabou sendo segmentado por categoria também, mas o foco principal inicial, né, foi a curva ABC de produtos. A gente identificou os produtos curva A, que detinham 80% da receita, né, de vendas desse cliente, e colocamos uma categoria, e o curva B e C em outra categoria, né? E consequentemente, olha que legal, o algoritmo começou a aprender, ele entendeu como funcionava o público, né? Que a gente tem públicos bem parecidos para cada tipo de curva aqui, então funcionou bem, porque o algoritmo, a gente conseguiu distribuir bem também o orçamento, né? Curva A, consequentemente, tem que ir com... A gente trabalha, por exemplo, com 70-30-10, 60-30-10, né? 60% do orçamento vai para a curva A, para aquilo que já tem mais giro, né? 30% para a curva B e 10% para a curva C. A gente acabou colocando uma nova campanha aqui, o TA, né, que significa, eu posso falar para vocês numa outra oportunidade, que aí destrincha um pouco mais entre uma outra estratégia, que é a última tentativa de anúncio, quando a gente aglomera os anúncios que não performaram e a gente coloca tudo numa campanha só para fazer o algoritmo se esforçar ali e validar alguns produtos que a gente poderia recuperar, entendeu? Funciona bem também, a gente está fazendo isso para Black, né? Mas, focando aqui em curva ABC, essa é uma forma de estruturação de campanha, onde você consegue distribuir melhor o orçamento naquilo que é de curva A aqui,
gerar mais resultado, né? Então, consequentemente, você quer que traga mais receita, né, para sua empresa. Então, o seu orçamento tem que estar, a maior parte dele alocado no curva A. Curva B e C para você acelerar os produtos que estavam capengando, né? Principalmente curva C ali, que você não tem tanta validação, que não está 100% validado aquele produto, porque ainda tem mais dificuldade de performar, entendeu? E daquele produto você consegue escalar entre as categorias. Poxa, eu percebi um produto aqui que é de curva C, ele começou a vender bem, eu trago ele para a campanha de curva B, que tem um ACOS objetivo menor, ou seja, uma campanha mais agressiva, entendeu? Repara aqui o ACOS objetivo, e quando a campanha é de curva C, eu coloco um ACOS objetivo maior, porque é uma campanha que tem mais dificuldade de performar, são anúncios que estão mais no fim da fila, então eu vou ter que investir um pouco mais para que esse anúncio valide, tá? E conforme esse anúncio vai performando, eu consigo diminuir o ACOS dele e trazer um melhor retorno para ele, entendeu? Aí eu trago ele para um curva C, falo, pô, o ACOS desse anúncio está controlado, ele consegue vir receita, eu vou aqui trazer para o curva B para eu poder trabalhar melhor esse anúncio aqui em relação com menos produtos na campanha e eu conseguir ter um ACOS objetivo ali mais controlado. Pô, esse anúncio performou bem, agora ele virou um curva A, de repente. Aí eu coloco ele para uma campanha que tem mais orçamento, eu consigo injetar mais gás para ele passar para as primeiras páginas de venda, entendeu? Na pesquisa de um produto ali no Mercado Livre, no ranqueamento, né? No leilão. Então, assim que funciona. Vou trazer aqui no detalhe essa campanha de curva A, por exemplo, de ratoeira. Olha que legal. Esse cliente, só nessa campanha, foi desses 55 gerados, 43 mil foi só dessa campanha de curva A, entendeu? Então, 80% realmente do faturamento veio dessa campanha de ads do curva A. Então, foram investidos 3.100 e retornou 43.452, um ACOS de 7,3% e um TACOS. Isso aqui é interessante vocês observarem, tá? O que importa, na verdade, não é o ACOS, é o TACOS, tá? Por quê? O ACOS é o retorno, o investimento dividido pela receita em publicidade. Só que a gente entende que o orgânico acompanha o pago, tá? Quando você tem um crescimento no pago, você vai ter um crescimento no orgânico também, consequentemente. Mas quando você tem uma queda nas vendas por publicidade, você vai ter uma queda no orgânico também. A gente já percebeu aqui em várias contas que a gente faz a gestão, né, que normalmente acompanha o processo, porque a taxa de conversão da conta, o algoritmo como um todo da conta, ele tende a acompanhar o pago, que consequentemente tem mais vendas ali por publicidade na conta, entendeu? Quando você já está com a conta aquecida e etc. Então, e tudo depende da sazonalidade, né? Se não está vendendo no orgânico, consequentemente o pago que a gente está pagando para aparecer não está vendendo também, e vice-versa, entendeu? Por conta da sazonalidade do público-alvo que não está mais interessado naquele produto, aí você tem que fazer uma nova... reanalisar, na verdade, o seu catálogo de produtos, ver aquilo que realmente tem demanda, que ainda o mercado está ofertando, que ainda tem público para aquele produto, se é uma questão de sazonalidade do mercado, ou se é uma questão de saturação do produto no mercado, aquele produto já saiu de linha, entendeu? Então você tem que reavaliar o catálogo de produtos quando acontece essa queda, né, essa estagnação, na verdade, nas vendas, entendeu? Então, aí você repara aqui, né? Você não pode perder por vendas em orçamento, tá? Então sempre coloque um orçamento que você não perca por posição e orçamento, porque quando você perde por orçamento, posicionamento, impressão, significa o quê? Que o Mercado Livre está querendo trazer mais público para você, só que ele não consegue porque o seu orçamento diário é limitado, entendeu? Então, repara que aqui a gente não perde porque a gente colocou um orçamento ideal para esse tipo de produto e para essa quantidade de produto aqui na campanha. Essa é uma estratégia de curva AB, segmentação por curva ABC de produto, né? Que funcionou muito bem para esse tipo de cliente aqui, para esse portfólio de cliente, né? Para esse portfólio de produtos, na verdade, tá bom? Uma próxima estratégia que eu vou te trazer de segmentação, eu vou trazer um outro case aqui, na verdade. Esse case a gente conseguiu derrubar em 43% o ACOS dele e aumentar, olha isso,
em 400, mais de 400% a receita. Ele vinha em agosto com ACOS aproximado ali de mais de 10%, né? E a gente conseguiu multiplicar por 4 a receita dele e abaixar o ACOS. Isso aqui foi um case surpreendente, entendeu? O ROAS de 16, né? O Mercado Livre está trazendo essa nova métrica que é o ROAS, que é o contrário do ACOS, tá? O ACOS é o investimento dividido pela receita, que vai dar o custo, né, daquela publicidade, o investimento que teve aquela publicidade, o percentual de investimento que teve em relação ao retorno do produto. O ROAS é o contrário, é a receita dividido pelo investimento, tá? Então, em quantas vezes voltou aquele investimento que você teve, né? Se você, por exemplo, ele dá o exemplo aqui, né? Se seu ROAS é 2 vezes, quer dizer que você gera R$2 a cada um investido. Então, se é 16 vezes, sinal que a cada R$1 investido, voltou 16 para mim, entendeu? Então, esse é um ROAS muito bom, assim, muito bom mesmo, para uma campanha de publicidade de ads. E qual foi a estratégia que a gente utilizou aqui? Nesse produto, nesse case em específico, a gente utilizou 2 tipos de estratégias aqui, tá? Uma de validação de produtos, validação de anúncios. Então, esse é um cliente, uma conta, na verdade, ela não tem um curva A bem definido. O faturamento desse seller dilui em vários produtos, né? Porque ele trabalha com uma categoria de casa de decoração, com um produto bem específico, né? Que varia muito, o faturamento dele é diluído em vários tipos de produtos. Então, a gente não tem um curva A claro aqui para colocar um monte de anúncio no curva A. Então, a gente faz um curva C com validação de novos produtos. E aqui um UTA, a última tentativa de anúncio que a gente está. O que a gente quer fazer? A gente quer validar produtos novos, porque esse cliente está sempre trazendo produto novo, porque ele tem dificuldade de manter o estoque dos maiores em dia, entendeu? Curva C, a gente tenta identificar o que pode virar curva A aqui no futuro, né? E coloca um ajuste automático de preço para a gente um ajuste automático de orçamento para nunca perder por orçamento, tá? Isso aqui é importante também, se você puder fazer e tiver essa liberdade aí também na sua campanha, é interessante, para você nunca perder por orçamento. Porque o que determina a sua campanha se vai gastar ou não é o ROAS objetivo, né? Que antigamente era o ACOS objetivo, agora é o ROAS objetivo, tá? Então, aqui nesse caso a gente está bem agressivo, colocou um ROAS objetivo de 8,33, porque a gente quer acelerar esse curva C para identificar potenciais curva A ali e validar novos anúncios, né, para poder aumentar o portfólio de produtos bem posicionados na conta. O UTA, o que significa isso aqui que a gente fez? Deu muito certo mesmo, né? Inclusive a gente fez com mais contas, não está aparecendo aqui as métricas, porque são mais recentes essas outras campanhas. Mas é uma estratégia que deu muito certo. O quê? O que a gente pega? A gente pega o UTA, a última tentativa de anúncio, tá? Então, a gente pega produtos que já eram antigos, anúncios que já eram antigos e tem algum pingado ali de vendas, tem uma certa recorrência de vendas, mas não vende tanto. E no Ads, eles não funcionaram muito bem em uma campanha específica. A gente agrupa esses anúncios em uma campanha só e coloca, a gente agrupa no máximo 50 anúncios em uma campanha só e deixa o algoritmo trabalhar. A gente vai otimizando, excluindo aqueles que não fazem sentido e deixando só aqueles que performam, entendeu? Essa estratégia funciona bem também, é uma estratégia bem legal para a gente recuperar anúncio que estava morto, né, e fazer ele rodar. A gente força o algoritmo a trabalhar aqueles anúncios, né, de acordo com aquele público-alvo específico, para aquele anúncio poder dar um boost ali e conseguir recuperar as vendas dele e aí possivelmente depois ele se tornar um curva C, B e A, entendeu? Então funciona bem legal, é muito boa essa estratégia também. Uma terceira estratégia é a segmentação por anúncio específico. Então você viu aqui que segmentação por categoria e curva ABC, você pode segmentar o seu produto por categoria, né, de produtos, por curva ABC, de faturamento, né, de produto. E também, expliquei também a questão da UTA, né, última tentativa de anúncio, e validação de produto, uma campanha de validação é importante você ter. E agora você pode segmentar a sua campanha por anúncios em si. Isso mesmo, aqui você força o algoritmo a trabalhar o orçamento direcionado para aquele anúncio, para aquele público em específico. Essa estratégia não é todos os clientes que a gente fazem, depende muito do portfólio e da necessidade ali que a gente vai testando de cada cliente, mas nesse caso funciona muito certo.
A gente não tem muitos produtos desse seller. Então, os que tem, por que tem mais de um anúncio aqui patrocinado? Porque é um anúncio, são vários anúncios de um mesmo produto. E quando é kit também, a gente coloca aí dentro também. Então, um produto ele pode ter vários anúncios, concorda? Ele pode ter um outro anúncio no Premium, no Clássico. Ele pode ter um anúncio com palavra-chave diferente, né, para o mesmo público-alvo. Ele pode estar com frete grátis ou não, eles podem ter kit com 2 ou 3 ou 5 peças, entendeu? Então, tudo isso é um produto só. Então, a gente segmenta por produto essa estratégia, entendeu? Então, a gente consegue alocar, concentrar melhor o orçamento de publicidade, porque cada campanha, cada grupo de anúncio eu consigo colocar um orçamento definido, né? E forçar o algoritmo a acelerar aquele anúncio, porque eu estou colocando pouco anúncio com orçamento relevante para que ele realmente faça esse anúncio acelerar e ir para as primeiras páginas, entendeu? Então, essa é uma estratégia bem legal para quem tem produtos ali que você consegue ter que tem demanda, né? Que você consegue ter um retorno legal e que você quer forçar aquele anúncio a ranquear melhor também para poder acelerar suas vendas, entendeu? Quando você não tem muito produto, eu recomendo esse tipo de estratégia porque faz bastante sentido para você acelerar, você força o algoritmo a trabalhar o orçamento concentrado naquele público-alvo, naquele produto, e quando ele começa, passa da fase de aprendizado, né? O algoritmo consegue entender qual público tem mais propensão de compra. Então, a sua taxa de conversão, seu ACOS tende a diminuir, seu ROAS tende a aumentar, porque o algoritmo já aprendeu como é que funciona aquela campanha e o público que ele consegue trazer para aquele anúncio específico. Ele só vai trazer público que realmente está propenso a comprar. O algoritmo não vai trazer público aleatório, entendeu? O algoritmo é inteligente. Ele é machine learning, né? A máquina aprende. Então, a IA do Mercado Livre aqui, ela sabe o que ela faz. Ela quer que você aumente as suas vendas no Ads. E esse case aqui teve um retorno bem interessante relacionado ao investimento que ele teve, né? Foi investido R$5.000, voltou 91 mil em receita, né? Mais de 287% de crescimento relacionado comparado com o mês anterior. Então foi uma campanha que gerou bastante resultado aqui também na casa. Muito legal. Bom, eu te expliquei aqui 3 tipos de campanha de segmentação que você consegue utilizar. Segmentação por curva ABC, segmentação por categoria de produto, né? Então, você pode pegar uma categoria camiseta esportiva, então é uma categoria camiseta casual, é uma outra categoria, entendeu? Camiseta de criança é uma outra categoria. Você pode separar por categorias de produto. E porque aí o algoritmo vai ficar expert naquela categoria e vai te trazer o público exato para aquela categoria específica. E, consequentemente, vai aumentar a sua possibilidade de vendas. Você pode separar por curva ABC, né? Aquilo que tem mais... Quando você tem uma conta, né? Que normalmente seu público, você vende produtos de uma mesma categoria, de categorias muito similares, você pode separar por curva ABC. Aquilo que gera a maior parte do faturamento, 80% do faturamento, você coloca em um grupo de anúncios só, uma campanha só, e coloca um orçamento ali alto para que o algoritmo consiga trazer público qualificado, né, para aquela campanha e, consequentemente, você ter mais resultado, porque o orçamento maior vai estar naquela campanha, entendeu? Curva ABC funciona bem também nesse caso. Ou divisão por anúncios, né, por produto. Caso você não tenha tanto produto assim, você tem alguns produtos específicos, você pode fazer algumas variações desses produtos de anúncios, né? E criar uma campanha só para aquele produto, para o algoritmo aprender exatamente aquele público-alvo e trazer público qualificado também. Isso pode gerar bastante conversão, pode aumentar a sua conversão em Ads. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Ads não é só apertar botão, não é só criar uma campanha lá automática, colocar todo o seu portfólio de anúncios e deixar rolar, né? Ver o que vai acontecer. Aí você fala, pô, mas o Ads não funciona. É claro, você usou o Ads como um botão impulsionar, entendeu? Você clicou ali e falou, deixa aí, vamos ver o que vai acontecer. Ads é dados, é estratégia, é acompanhamento, entendeu? É um olhar minucioso ali para o seu portfólio, para o seu público-alvo e entendendo o algoritmo da plataforma e como ele pode ser melhor aproveitado. É alocação de orçamento, de investimento, entendeu? Então, Ads é estratégia muito mais do que apertar um botão. É esse nível de consciência que eu queria trazer para você aqui, empreendedor. Eu espero que tenha curtido esse vídeo. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela. Esse QR Code ele vai te levar para uma comunidade de empreendedores que vendem no marketplace, assim como você.
que está assistindo esse vídeo, né? São pessoas que fazem acontecer no mercado, não são gurus vendedores de curso, entendeu? São pessoas que realmente estão fazendo acontecer e a gente está postando conteúdo de valor lá em primeira mão para essas pessoas, para você ficar alinhado, fazer um networking legal também com essa galera, para estar sempre por dentro do que está acontecendo no mercado. Escaneie o QR Code aqui na tela e participe desse grupo você também. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente aqui uma sugestão de conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal da PlayShield para a gente passar. E se inscreva também no canal, né, para você acompanhar semanalmente os vídeos que a gente está postando aqui para agregar para você, empreendedor, e te ajudar a acelerar suas vendas no Marketplace. Eu espero que tenha gostado, eu fico por aqui, até a próxima, valeu!